Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Anjo Malvado de 1993. Bom, esse filme aqui foi o pedido de um seguidor, acho que é o Coração Noveleiro, pediu para eu falar sobre esse filme e você também que quiser que eu fale sobre o filme que você está interessado, bote aqui nos comentários que eu vou assistindo ele e aí quando eu gravar o vídeo eu posto. Nesse filme ele ficou até bem famosinho porque é um filme que teve uma Macaulay Culkin, então foi de 93 e em 1990 ele tinha ficado muito famoso, né, por Esqueceram de Mim. E todo um filme que ele fazia tinha aquela coisa do menino fofo e tal, que todo mundo queria pegar, apertar a bochecha. E nesse filme aqui a gente trouxe um psicopata mirim, tava ele e também tinha um outro ator que tava em ascensão, né, como o astro ali, que era o Elijah Wood, que mais tarde ficou bem conhecido com O Senhor dos Anéis. E nesse filme aqui a gente tem o Mark, que é interpretado pelo Elijah Wood. O filme começa com a mãe dele morrendo, e aí o pai dele decide aceitar uma proposta de emprego, né, resolver logo o que tem para fazer, para poder viver em paz com o filho dele. E aí ele resolve deixar o Mark com o irmão dele lá na casa, porque tem crianças, enquanto ele resolve fazer essa viagem aí pelos estados. Chegando lá, né, o Mark tá triste porque perdeu a mãe, e aí ele conhece a mãe, a esposa do tio dele, né, que também é a tia dele. E aí ele fica muito feliz porque ela lembra a mãe dele, embora não seja parente. E aí lá ele conhece os primos dele, que é a Connie e o Henry, né? E aí o Henry chega logo lá oferecendo uma máscara pra ele e tal. E aí ele fica feliz porque é um menino da idade dele. E aí até que um certo ponto faz ele feliz, porque é um amigo ali pra ele. E aí o Mark fica muito feliz com essa amizade com o Henry, só que essa felicidade dele dura pouco, porque ele começa a perceber que o Mark não é tão legal quanto parece. Ele começa a fazer um monte de pergunta sobre como foi a morte da mãe dele, então ele percebe que o cara, o guri lá, é fascinado por morte. Tanto que ele começa até a falar sobre como é que foi a morte do irmão dele, o Richard. E aí o Mark fica logo com o pé atrás, mas também não pode fazer muita coisa porque ele mora lá com ele. Só que aí as coisas vão ficando piores porque quando os adultos não estão por perto, o Henry começa a fazer coisas piores. Ele mata lá o cachorro, dá um tiro no cachorro com uma arma lá, joga o corpo num poço. Depois disso ele joga um negócio lá numa estrada, quase causando um acidente. E pra fechar com chave de ouro, ele tenta matar a própria irmã dele afogada. E aí que o Mark não vê ali essa situação, ele resolve contar pra mãe do Henry, né, o que tá acontecendo. Só que ela desconfia, mas meio que não acredita. E aí o Henry faz o pai dele, né, pensar que o Mark que é o problemático. E aí o cara acredita, né, porque vão acreditar no filho e não no outro que chegou lá. E aí, depois disso que o Henry convence lá o pai que o Mark que tem problemas, o Mark resolve trancar o menino lá num quarto fechado. E a Susan, que é a mãe do Henry, chama ele para conversar, né? Porque ela desconfia que ele que matou o próprio irmão. E aí, quando ela conversa lá, ela percebe ali que realmente foi ele que fez isso. E aí o menino pega, né? Ela parece assim que nem se importa com o que ele fez. E aí eles resolvem levar a mãe, né, lá para um penhasco, né, vão andando, e o Mark vê, né, isso. Então ele dá um jeito de fugir porque ele fica preocupado, né, o que é que o Henry vai fazer. E o Henry empurra a mãe para o penhasco para morrer mesmo, e aí ela consegue se segurar lá num cantinho, né, e aí ele pega uma pedra para atacar nela para matar a mãe. Só que aí o Mark chega, começa a bater nele e ajuda, né. E aí quando eles estão brigando, eles acabam caindo lá no penhasco, os dois juntos. Só que eles conseguem ali se segurar. E aí a mãe tenta ajudar os dois, né? Mesmo sabendo que o filho fez tal coisa. E aí ela puxa lá. Só que aí o filho dela, né? Até ali naquele momento de morte, diz: mãe, deixa, tipo, falando, né? Pra ela deixar o outro cair e morrer, porque ele é o filho dela. E aí nessa hora que ela toma ali a decisão de deixar o filho dela morrer e salvar o Mark, né? Porque o filho dela ia ser um futuro psicopata. E aí o filme termina, a gente vê, né, ela salva o Mark de cair lá no penhasco. E aí nas cenas finais a gente vê que o Mark volta para casa e aí ele fica pensando, será que a mãe do menino teria salvado ela se ela tivesse outra chance, né? Mas ele resolve ficar com aquilo ali só para ele, né? Porque ele não sabe se ela tivesse outra oportunidade, se ela salvaria ele de novo, porque na verdade o outro era o filho dela, né?
Mas é um filme interessante, só que esse filme não fez tanto sucesso. Ele teve um orçamento ali de 18 milhões de dólares e arrecadou só 60 milhões de dólares. E o cachê do Macaulay Culkin foi muito alto, inclusive ele foi até um pouco criticado porque o filme não fez tanto sucesso. O que foi até legal esse filme, destoou um pouco dos outros que ele fez, né? E ele também estava vivendo uma fase muito complicada, mas logo depois ele fez Riquinho, né, que é de 1994, e ele ganhou um cachê muito bom e o filme foi um sucesso. Inclusive passa até hoje, né, ali no SBT. Agora eu quero saber se vocês já assistiram esse filme, O Anjo Malvado, de 93. Quem quiser assistir tem lá no site Rede Canais.